How's it going, folks? Welcome to the channel. My name's Chris. I'm an American English teacher here in Brazil. And I want to help you with your listening. Eu já fiz uma série de vídeos que você pode acessar aqui, essa playlist, sobre Connected Speech. E é uma coisa muito importante para você conseguir entender inglês falado naturalmente. Então hoje a gente vai fazer alguns exercícios. Now I'm going to explain to you how it's going to work, and then we'll see the exercises. Come on. So here's how it's going to work. Eu vou falar uma frase, que aliás, eu vou usar um monte de curiosidades de países diferentes. So, interesting facts about different countries. A primeira vez, você só precisa tentar entender. Né? Eu vou falar numa velocidade natural, do dia a dia, que eu converso com as pessoas. E algumas dessas características de Connected Speech podem dificultar a compreensão. Então eu vou tocar de novo e eu vou sublinhar esses lugares que têm essas características, para você tentar perceber exatamente o que está acontecendo. So let's go to the first phrase. Do you know that the unicorn is Scotland's official national animal? Vocês entenderam? Vamos de novo. Do you know that the unicorn is Scotland's official national animal? Aí você vê, a primeira parte tem várias maneiras que ela muda. Ela sofre elision, ela sofre assimilation, que são as mudanças de retirada de sons e de mudança de um som para outro. Did you know? Pode virar did ya, pode virar did ya e pode virar ja. Aí tem esse that, the. Esse that, the, na verdade, eles são reduzidos, porque eles não são sons que a gente põe estresse. So, unstressed sounds são comidos. O that, the, vira the. Do you know that the... Depois, unicorn is Scotland's. Quando você tem o final S e começo S, muitas vezes esse som ele sofre uma mudança, não só porque você não fala o Z, is. Você fala só Scotland, você só fala o I e depois o S da próxima palavra. Scotland's. E no final tem um treino muito bom para você fazer, que é a junção de várias palavras que terminam em AL e tem os sons de NA e M, tudo junto. Official, national, animal. Então, você tem o NAL, MAL, tem o M e o N misturado em outros lugares ali no meio. É um ótimo treino. Official national animal. And of course, it's strange that the unicorn is Scotland's official national animal. Next one. Do you know that Nigeria has the highest rate of twin births in the world? Do you know that Nigeria has the highest rate of twin births in the world? A primeira parte, did you know, acaba sendo aquela mesma coisa. Did you know? Pode ser várias formas. Normalmente é did ya. A segunda coisa é a palavra of, que não tem o estresse. E em palavras que não têm estresse, muitas vezes a gente engole som. Então é comum não falar o som do F, que no caso é V. Of. A gente só fala highest rate of twin births. Okay? The second one is twin, nasal, N, antes de um bilabial, B. Twin births. Eu preciso fechar os lábios para fazer o som de B. B. Então, o som de N sofre uma mudança chamada assimilation, que ela vira um som de M. Twin births. E a última é que as palavras in e the não são estressadas. Então, a gente junta as duas, em vez de falar in the, fala in the. E quando a gente junta rapidamente, é mais fácil a gente tirar o som do TH. Então a gente deixa só o I, N, A, inna.
E esse caso você pode ver que é uma junção de mais de uma característica. Você pode dizer que é elision porque tirou o som do TH, é cat nation porque mudou um som de lugar, né? Você fala na. Então o N saiu do N e foi para outra palavra. Então tem uma mistura, não é sempre uma coisa só. Next phrase. Do you know that all pandas in zoos around the world are on loan from China? Do you know that all pandas in zoos around the world are on loan from China? Começa com a mesma de sempre. Did you know? Virou do you know. E depois, that all. Quando você tem o T antes de uma vogal, esse T costuma virar o som de R ou D. That all. É que nem aquele R de faraó. Para com isso. É uma batida do R. Para. Então, that all. Então, tem essa mudança quando você fala rápido. That all pandas. That all. Depois a gente tem uma outra mudança. Around the world. Quando você tem esse final D antes de um TH, é como um comeu D. Around the world. Então, você comeu o som de D e comeu o som de TH. Around the world. E só para você saber, quando você diz que algo está on loan, é que está emprestado. Next one. Do you know that Russia has more forest area than any other country in the world, including Brazil? Do you know that Russia has more forest area than any other country in the world, including Brazil? Então, depois do did you know, que já está batido, você tem os sons do forest area. Mas dependendo do seu nível de compreensão, você pode entender outra coisa. Por exemplo, for hysteria. Né? For hysteria. But it's forest area. Então, esse tipo de separação de som e o estresse da palavra, claro que junto com o contexto, é o que ajuda a entender o que está sendo dito. E na sequência, você tem o som then, any. Então, de novo, você está repetindo o som de AN, depois AN e um som de vogal. Then, any. Then, any. Then, any. More forest area than any. More forest area than any. E é interessante que, como as outras frases, ela é verdadeira. A Rússia tem mais área de floresta do que o Brasil, mesmo com a Amazônia. E agora a última para fechar com chave de ouro. Do you know that in Denmark, parents have to choose from a list of 7,000 government-approved baby names? Do you know that in Denmark, parents have to choose from a list of 7,000 government-approved baby names? A primeira, o did you know, a gente já conversou. Aí você vê that in. E ele é semelhante a outra frase que tinha that all. Esse som de T no final vira um R. That in. Did you know that in Denmark? O próximo é o have to. Parents have to. E ainda parents have to. Choose from. Esse som de Z antes do F, ele acaba sendo comido, então ele transforma no som de S. Choose from, choose from. Ninguém fala choose from, porque demora mais para fazer o som de Z do que o som de S. Então, a gente come o Z. Choose from. E depois tem a list of. Então, uma palavra de conteúdo importante no meio de duas não estressadas. Acaba virando uma palavra. A lista. A lista, a gente não fala o som de V do of e junta os três. A lista 7,000 government approved. Olha lá o T antes do A. Government approved. Government approved baby names. So, you see the changes that happen at word boundaries or even inside words.
You have to understand those changes to be able to improve your listening. Então, o treino é a melhor maneira, mas tem exercícios específicos que você pode fazer também. Então, eu espero que você tenha conseguido entender as frases e, se não entendeu, que você tenha entendido as explicações sobre essas mudanças, para você ir percebendo com o tempo como o inglês falado naturalmente muda muito. Então, sempre praticando listening, ouvindo bastante, mas estudando mesmo. Não só ouvindo música ou filmes passivamente, mas tentando repetir o que você está ouvindo e entender como essas palavras mudam. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje. I hope you like it. Subscribe to the channel. Tell your friends. Help the channel. Right? Like the video. Like the video. And as always, let's practice. No, garbage. I made another mistake. Awesome. Oh, no. Oh, it's like a mistake competition. All right. Então, e a última é para fechar com chave de ouso. Chave de ouso. You gotta.